Boa noite, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar mais um grupo familiar, né, estudando a palavra de Deus. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, né, um versículo conhecido, e ele fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta, né, ou capaz, né, para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Que Deus possa nos dar o entendimento dessa palavra e o Espírito Santo acompanhe, né, essa palavra com o entendimento e a revelação na sua plenitude. Amém? A palavra de Deus, né, nós sabemos que ela é viva e eficaz. Duas qualidades. Relendo aqui, olha. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz. Então, se ela é viva e se ela é eficaz, por que ela não funciona? O que impede? O que pode impedir a palavra de Deus de funcionar se a Bíblia fala que ela é viva e eficaz, não é? Eu vou responder isso, né? Nós vamos ver isso daí na palavra de Deus, nós vamos estudar juntos. Mas eu queria já lembrar você, né? Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e não se esqueça que no próximo domingo às 11 horas, né? Então às 11 horas nós teremos o nosso culto, não é? E nesse culto nós vamos celebrar a Santa Ceia. Então você pode preparar já o seu pedacinho de pão, né, o seu suco de uva e vir com o seu coração, né, preparado para receber o santo sacramento que é a Santa Ceia do Senhor. Amém? Mas então voltando, não é? O que quer dizer a palavra ser viva e eficaz? Quer dizer que a palavra de Deus é poderosa. Amém? E o que pode impedir? Nós vamos entender, né? Será que Deus ele é fiel à palavra dele? Onde fala isso, né? Um dos textos, né, bem conhecidos também e que revela que Deus é fiel ao cumprimento, que ele vigia a sua palavra para cumprir, está no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Está escrito assim, Deus falando para Jeremias, né? E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Velar quer dizer eu guardo, né? Eu cuido da minha palavra, em algumas versões, tá assim, para que ela se cumpra. Então nós sabemos que a palavra de Deus é poderosa, ela é viva, eficaz, e nós sabemos que Deus, ele vela, ele vigia a sua palavra para cumprir. Amém? Mas o que falta então, não é? Lá em Hebreus, naquele mesmo capítulo, né, 4 que nós lemos, tem a resposta. Eu vou ler com você, olha, Hebreus capítulo 4, versículo 2. Está escrito assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, né? Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram, né? Então nós sabemos que a palavra de Deus, embora ela seja poderosa, viva e eficaz, ela precisa estar misturada com a fé naquelas pessoas que ouvem a palavra. Amém? Dizer que a palavra funciona, isso a Bíblia fala, mas que vai funcionar para cada um vai depender se a pessoa ouve com fé, não é? E através da fé, né, lá em Hebreus capítulo 11, nós aprendemos que fé é acreditar nas coisas que não se veem. Não é? Então é uma atitude de confiança. Você confia que Deus é poderoso para fazer. Né? Então lá, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, todos nós já ouvimos bastante, nós conhecemos muito esse versículo, fala assim, ora, a fé é o firme fundamento, né, ou a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quer dizer, se não veem, se a gente visse aquilo que a gente precisava, então não haveria necessidade de ter fé. Mas no versículo 3, existe uma outra revelação. Aqui fala assim, pela fé
entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Isso quer dizer o seguinte: através da fé, nós temos entendimento de que todas as coisas que existem foram criadas pela palavra. Então nós temos a confiança na palavra que ela é suficiente. Pela fé, nós entendemos que tudo que foi criado foi feito pela palavra. Então, pela fé, nós acreditamos que a palavra de Deus é suficiente para resolver todos os nossos problemas, para nos trazer a salvação e para tudo aquilo que ela se destina. Amém? Então ela é poderosa. Muito bem. Quando nós falamos, né, que ela tem poder, que ela é viva, eficaz, que ela precisa estar misturada com fé, não é? Então a gente pode pensar, poxa, mas como que a gente deve fazer para ter fé? Né? Como que a gente deve fazer para ter fé? Bom, a coisa que nós precisamos entender é que a fé, ela precisa ser uma fé ativa, né? Uma fé que ela tem o poder, né, de buscar na palavra o cumprimento dela, né, o cumprimento da palavra. Eu queria pedir para você dar uma lida, né, comigo lá em Lucas, o Evangelho de Lucas, quando nós vamos ver o que Deus, né, Jesus, ele fala a respeito da palavra, né? Então, Lucas, capítulo 8, né? Nós vamos ler no versículo 4, tá? Então eu vou ler o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4. Lendo bem rápido, né, para não ficar cansativo, você depois pode acompanhar na sua Bíblia. Está escrito assim: E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades, foram ter com ele. Então ele disse uma parábola. Então Jesus, ele vai falar uma parábola. Vamos prestar muita atenção. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Então, a primeira semente caiu no caminho e foi pisada, as aves do céu a comeram. Essa é a primeira semente. No versículo 6 ele fala assim: a outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. Né? Segunda, então, ela cai na pedra, ela nasceu, mas não tinha umidade, então secou-se. No versículo 7, e a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Terceira semente, né? Agora a quarta, olha só. E a outra, isso está no versículo 8, e a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. Quer dizer, ela multiplicou 100 vezes, né, essa semente. Dizendo estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, ele sempre dizia que todas as coisas do reino de Deus são reservadas para aqueles que buscam a Deus, né, da forma correta, ou seja, da forma que Deus instituiu, que é a palavra. E para as pessoas que ficam no seu entendimento, né, as pessoas que querem entender as coisas conforme elas acham, olha, na minha opinião, né, então, as pessoas que têm uma opinião própria, as pessoas que têm uma opinião própria das coisas, do mundo, olha, eu acho que deve ser assim. Então essas pessoas, elas estão fora da vontade de Deus, porque o que Deus acha é o que está escrito aqui, né? Ele não só acha, mas ele revela o que é, né? Então, para quem busca a revelação da palavra, para quem busca o entendimento da palavra, ela se explica. Deus vai usar pessoas, né, que Deus levanta para explicar, Deus vai trazer a revelação através do próprio entendimento e de tantas outras situações. Mas a base de tudo é a Bíblia, a palavra. Eu vou ler, você vai entender bem isso. No versículo 9, e os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? Eles não entendiam. Se você não tiver a revelação da palavra,
você não pode ter o fruto dela. O poder da palavra, ele vem com o entendimento. E o entendimento traz fé, e a fé traz o entendimento. Por isso que em Hebreus fala, né? Pela fé nós entendemos que tudo que existe foi criado pela palavra de Deus. Então olha só o que Jesus vai dizer no versículo 10. E ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Não é? Então Jesus quer dizer o seguinte, as coisas de Deus são muito sagradas, são muito importantes. Nós temos que dar valor, nós não podemos tomar a palavra de Deus como qualquer coisa. Então quando nós colocamos a palavra de Deus como primeiro lugar na nossa vida, quando nós damos valor no estudar, em ouvir, em aprender a palavra de Deus, aí nós conseguimos entendê-la. E com entendimento, nós conseguimos tirar dela o fim a que ela foi enviada, ou seja, a promessa, né, que é cumprida em nossas vidas. E agora ele vai explicar, olha, 11. Esta, pois, é a parábola, a semente é a palavra de Deus. Então, quando ele falou da semente, na verdade a semente era a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Então, as pessoas que não guardam a palavra de Deus, elas não se salvam, né? Não têm as respostas de Deus, porque elas não guardam no coração. Guardar significa cumprir, né? Ou obedecer. Guardar significa deixar a palavra de Deus fazer parte da nossa vida. Guardar, é isso que ele quer dizer. A palavra de Deus tem que ser real na nossa vida. Logicamente, nós não somos perfeitos, logicamente, nós vamos falhar, logicamente, nós vamos errar. Mas a busca pela perfeição, a busca pela palavra de Deus mudando a cada dia, transformando a nossa vida, é isso que Deus olha. Né? A santificação, ela é progressiva, não é de uma vez assim. Nós vamos nos santificando à medida que nós vamos acompanhando a nossa vida com a palavra de Deus, tentando sempre trazer todas as nossas decisões para a palavra. É assim que nós somos justificados, né, por Deus, pela busca que nós fazemos. Perfeitos nós não somos. No versículo 13, ele fala assim, e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Então a primeira, né, a pessoa, ela não guarda. A segunda, ela recebe com alegria, né, ela recebe com emoção. É a fé que é sentimental. Então eu estou bem, eu estou de boa, eu tenho fé. Mas se alguém me faz alguma coisa, se não acontece alguma coisa como eu quero, eu já não tenho mais fé. Então, a fé é sentimento, né? Ela faz parte dessa segunda semente, né? Que ela não tem raiz, ela não é firme, ela depende sempre das coisas acontecerem como a gente acha. E Deus, ele tem sempre para nós o melhor, mas nem sempre é aquilo que nós achamos, nem sempre é o caminho que nós queremos. Então, quem se baseia em sentimento, essa semente, é o que Jesus fala aqui. Ela cresce, mas como se estivesse numa pedra. Ela só tem sentimento, só tem emoção, mas ela não tem decisão. Ela não é uma fé razão, ela não é uma fé racional, ela não é firme, ela não é uma decisão de mudança, não é uma decisão de falar assim, não, eu vou mudar, é isso que eu quero para a minha vida. Mesmo que a gente não seja perfeito, mas a decisão nossa é firme. No versículo 14, e aqui caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Né? Então, são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, se emocionam, gostam da palavra de Deus, mas sabe, eles não dão prioridade à palavra de Deus, não dão a importância que ela deve ter. Então, ela se preocupa aqui quando fala com os cuidados da vida, a riqueza, os prazeres. Quer dizer, a pessoa, ela para não perder tudo isso, ela deixa a palavra de Deus como um segundo plano. Então, se você deixa a palavra de Deus na tua vida como um segundo plano, se Deus não é o primeiro na sua vida, a palavra de Deus que traz a fé, ela não vai fazer a sua fé funcionar, não é? E aí, aí ele pega, Jesus ele fala lá no versículo
15, né? Quer dizer, Jesus fala, e aqui está no versículo 15 assim: e aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto. Olha essa palavra, um coração honesto e bom. Honestidade quer dizer reconhecer que nós não somos perfeitos. Honestidade significa reconhecer que nós não somos melhores que os outros, não somos melhor que ninguém. Honesto e bom significa que ter um coração que seja tratável por Deus. Amém? E esses dão fruto com perseverança. Né? Então, como nós lemos lá antes, né? A prosperidade, uma semente multiplicou por 100. Então isso fala de prosperidade. Muito bem, para encerrar, eu só dizer, concluindo, né, que a terra, né, quando Jesus ele fala na terra, na verdade, na Bíblia, a terra representa, né, muitas vezes o coração. Então nós precisamos ter um coração que seja pronto para receber a palavra de Deus. Né? Só para você entender, ter uma ilustração, um avião, ele fica muitos quilômetros acima, né, de todos nós, acima da Terra. E um avião, ele não tem, ele fica mais próximo do Sol do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outro lugar. Mas por que que o avião não se aquece? Só para você entender, eu estou falando isso, mas para você entender. Aonde o avião, né, voa, a temperatura em média é 40 ou 50 graus negativos. Né? Mas o avião está perto do Sol? O avião está perto do Sol. Mas assim como uma terra que não é boa para receber a palavra, o avião ele não sabe, ele não recebe o calor. Ao passo que a terra, né, ela tem a capacidade de receber o calor. Então lá em cima está 40 graus negativos, 50 graus negativos, porque no ar ele não retém o calor. E o avião ele está num lugar onde essa temperatura é baixíssima. E nós que estamos aqui muito mais longe do Sol, né, em teoria, em tese, né, e na verdade, do que as pessoas que estão lá em cima no avião, nós temos a possibilidade de ter calor. Depende do receber. Muitas vezes na igreja são feitas orações para as pessoas e você fala assim, mas pastor, todas as pessoas são curadas, todas as pessoas são libertas, todas as pessoas recebem aquilo que elas buscam. Eu vou falar para você assim, infelizmente não. Infelizmente não. Mas você fala assim, mas por quê? Depende da forma de se orar. Se ora do mesmo jeito para todo mundo? Claro, se ora do mesmo jeito. Se prega do mesmo jeito? Se prega do mesmo jeito. A palavra é a mesma? A palavra é a mesma, nós sabemos que ela é viva. Mas por que acontece isso? Porque as pessoas não misturam, não é, a palavra com a fé. Não misturam a oração, né, através da palavra com a fé. Isso eu vou só ler para vocês, só para encerrar. Marcos, capítulo 6, versículo 1, fala que Jesus ele estava caminhando, né? Então, ele sempre estava ensinando, e fala assim, e partindo-se dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, né, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, né, se admiravam dizendo, né, de onde lhe vêm essas coisas, né? Então você vê, muitos ouviam. Mas pulando, assim, lá no versículo 5, olha só que fala, falando a respeito de Jesus, e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Olha, Jesus não é Deus, e por que ele não pôde curar todos, e só alguns? Por causa da incredulidade. No versículo 6 fala assim, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, fazendo o quê? Ensinando. Né? Então Jesus ele passava o tempo dele, na maior parte do tempo, ensinando. E o que ele ensinou está registrado na Bíblia. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós temos os ensinamentos de Jesus para nós. Amém? Queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e que você ore com fé, não é? Que tenha um coração como uma terra, né, preparada,
que você possa receber o calor da palavra de Deus, né, com bastante fé. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque ela nos ensina, meu Pai, as verdades espirituais, meu Pai. E que o nosso coração, meu Pai, seja obediente à tua palavra e o teu Espírito Santo venha e fale a cada um de nós, meu Pai. Complete, meu Pai, tudo aquilo que foi pregado de uma forma mais ampla, meu Pai, no coração de todos aqueles que ouviram. E que todos aqueles que ouviram a tua palavra, meu Pai, possam receber aquilo que eles buscam, meu Pai, e aquilo que eles precisam. Suas curas, suas libertações, restaurações, saúde, vida e vida em abundância, sua vida sentimental restaurada, sua vida financeira, enfim, tudo aquilo que é necessário. Pai, também nós apresentamos todos aqueles que estão envolvidos, meu Pai, nesta pandemia, né? Para que o Senhor, com a tua graça e misericórdia, cure todos, em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra. E que o Senhor proteja todos os que trabalham, meu Pai, todos aqueles que servem no momento deste, meu Pai. Em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Em nome de Jesus, né? Então não perca. No próximo domingo, às 11 horas, né, nós teremos nosso culto com a Santa Ceia. Não esqueça, novamente, de reservar, de preparar seu pedaço de pão e seu suco de uva. Deus abençoe a todos e uma boa noite. Até lá.